Existiu uma guerra que ninguém te contou. Uma guerra sem exércitos, sem espadas e sem sangue. Uma guerra pelo calendário. E ela foi tão séria que um grupo inteiro de pessoas abandonou o templo, saiu da cidade, foi viver no deserto e passou gerações escrevendo em cavernas, tudo porque discordava sobre uma coisa. Sobre qual dia era hoje. Isso não é figura de linguagem. Aconteceu de verdade. Existem documentos. E o motivo da separação é uma das coisas mais perturbadoras que existem nos textos antigos. Aquelas pessoas acreditavam que o calendário que todo mundo usava estava errado, que tinha sido corrompido, e que, por causa disso, a nação inteira estava celebrando as coisas sagradas nos dias errados. Todas as festas, todos os tempos marcados, tudo, segundo eles, no dia errado. E o calendário que eles defendiam como sendo o verdadeiro não era invenção deles. Era o calendário de Enoque. Um sistema de 364 dias, descrito em detalhe num livro que a maioria das pessoas nunca leu, e que tem uma propriedade matemática tão perfeita que, quando você entende, fica difícil chamar de coincidência. E existe uma profecia, escrita por Daniel, que fala de alguém que tentaria mudar os tempos. Os tempos, não as leis apenas, os tempos. Neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como funcionava esse calendário e por que ele é tão diferente de tudo que usamos hoje. Vou te mostrar a descoberta arqueológica que provou que aquela disputa aconteceu de verdade. E vou abrir com você o sistema de contagem mais impressionante de toda a escritura, que é o dos jubileus, e o cálculo que muita gente usa hoje para apontar para este tempo em que estamos vivendo. E vou ser radicalmente honesto contigo sobre o que esse cálculo pode e não pode provar. Porque nessa parte existe muito engano circulando, e eu não vou te enganar. Fica comigo até o fim, porque no último bloco eu vou te mostrar algo que Jesus fez numa sinagoga, num sábado comum diante de gente comum. Ele leu um texto em voz alta e parou no meio de uma frase. Ele fechou o livro exatamente numa vírgula. E o motivo pelo qual ele parou ali é a coisa mais importante deste vídeo inteiro, porque nós estamos vivendo dentro daquela vírgula agora. Mas vamos começar pela guerra. E ela começa com uma pergunta que parece boba e não é. Quantos dias tem um ano? A resposta que você aprendeu na escola é 365, ou 366, nos anos bissextos. E essa resposta funciona bem para a astronomia. Mas ela cria um problema que quase ninguém percebe. 365 não é divisível por 7. Pense no que isso significa na prática. Como o ano não fecha em semanas exatas, os dias da semana escorregam. O seu aniversário cai numa terça-feira este ano, numa quarta no ano que vem, numa quinta no seguinte. Nada fica no lugar. O calendário que usamos é um calendário que desliza. E agora olhe para o que Enoque descreve. O livro dele apresenta um sistema de 364 dias. E essa diferença de um único dia muda tudo. Porque 364 é divisível por 7. Exatamente 52 semanas, nem um dia a mais, nem um dia a menos. E quando um calendário tem semanas exatas, acontece algo impressionante. Todas as datas caem sempre no mesmo dia da semana. Todos os anos. Para sempre. O seu aniversário cairia numa terça-feira este ano, numa terça-feira no ano que vem e numa terça-feira daqui a 100 anos. Nada desliza, nada se move. Tudo fica travado no lugar. E o sistema de Enoque é ainda mais organizado do que isso. Ele descreve o ano dividido em 4 estações iguais, de 91 dias cada uma. E 91 também é divisível por 7, exatamente 13 semanas por estação, 4 estações idênticas, 13 semanas cada, 52 semanas no total. É um relógio perfeito. E existe um detalhe no livro de Enoque que torna essa descrição ainda mais impressionante, e que quase ninguém conhece. Ele não apenas dá o número de dias, ele descreve o mecanismo. O livro descreve o movimento do Sol através de portais. Fala de aberturas no horizonte por onde o Sol nasce e se põe, e explica que ao longo do ano o Sol vai mudando de portal, avançando numa direção durante metade do ano e voltando na outra metade. E isso, por mais estranho que soe, é uma descrição observacional correta. Se você marcar no horizonte o ponto exato onde o Sol nasce todos os dias durante um ano inteiro, você vai ver que esse ponto se desloca. Avança numa direção até um limite, para e volta. É o que produz as estações. Enoque está descrevendo o movimento aparente do Sol ao longo do ano, dividido em posições fixas no horizonte. Não é astronomia moderna. É observação cuidadosa, feita por alguém que passou muito tempo olhando para o céu e registrando o que via.
E o mesmo livro faz o mesmo com a Lua, descrevendo as fases e a relação entre o ciclo lunar e o ciclo solar. Ou seja, quem escreveu aquilo não estava improvisando, estava sistematizando observações. E aqui está a pergunta óbvia, a que qualquer pessoa faz nesse ponto. Se é tão perfeito, por que não usamos? Porque existe um problema. O ano solar real não tem 364 dias. Tem aproximadamente 365 e um quarto. Ou seja, um calendário de 364 dias iria se atrasar em relação às estações, um pouco a cada ano. E é aqui que a discussão fica interessante, porque os defensores desse sistema apontam que o próprio livro descreve mecanismos de ajuste, e que a perfeição matemática do sistema era considerada mais importante do que a precisão astronômica pura. Para eles, o calendário não era apenas uma ferramenta prática, era uma estrutura sagrada, um ritmo estabelecido na criação. E é isso que explica por que a disputa foi tão feroz. E aqui eu preciso parar um segundo com você. Se você nunca tinha ouvido falar de um calendário de 364 dias descrito no livro de Enoque, escreve a palavra calendário aqui nos comentários. Só uma palavra. Eu quero ver quantas pessoas estão descobrindo isso agora junto com você. E deixa o seu like, porque é ele que faz este vídeo chegar a gente que nunca ouviu falar dessa história. Leva 2 segundos. Agora, a prova de que essa disputa aconteceu de verdade, porque isso não é teoria. Lembra da história do menino que atirou uma pedra numa caverna perto do Mar Morto, procurando uma cabra perdida? Aquela descoberta não trouxe apenas um rolo de Isaías, trouxe uma biblioteca inteira. E entre os textos encontrados naquelas cavernas apareceram documentos que revelaram algo que ninguém esperava. Aquela comunidade tinha um calendário próprio, e não apenas isso. Eles tinham textos detalhando o funcionamento desse calendário, listas de turnos sacerdotais organizadas por ele, e documentos que criticavam duramente quem usava o calendário oficial. Ou seja, a disputa calendárica não era uma curiosidade acadêmica, era um dos motivos centrais pelos quais aquele grupo tinha se separado. Eles achavam que o templo estava celebrando tudo nos dias errados, e entre aqueles textos apareceram também cópias do livro de Enoque. Várias. Pense na conexão. Um grupo que defendia um calendário de 364 dias, guardando cópias do livro que descreve exatamente esse calendário, e considerando aquele sistema tão importante a ponto de abandonar o templo por causa dele. Aquilo não era um detalhe técnico para eles, era uma questão de fidelidade. E vale a pena entender por que aquilo era tão grave, porque a nossa mente moderna parece exagero. Naquela cultura, as festas não eram apenas comemorações, eram encontros marcados. O texto da lei usa uma expressão específica para elas, que carrega a ideia de tempo determinado, de compromisso agendado. Ou seja, na visão deles, Deus tinha marcado horários, tinha dito venha me encontrar neste dia, e se você aparece no dia errado, você perde o encontro. Imagine marcar um encontro importantíssimo com alguém que você ama, e aparecer no dia seguinte. Não adianta a intenção ter sido boa, o encontro já passou. Era assim que eles enxergavam. Um calendário errado significava uma nação inteira aparecendo nos dias errados para todos os encontros marcados por Deus. Por isso saíram, por isso foram para o deserto, por isso passaram gerações copiando textos em cavernas. Eles preferiram estar sozinhos no dia certo a estar acompanhados no dia errado. E aqui está a pergunta que deveria te fazer parar. Por que um grupo de pessoas abandonaria tudo por causa de um calendário? Porque para eles o tempo não era neutro, e é aqui que entra Daniel. No livro de Daniel existe uma profecia sobre um poder final que se levantaria, e entre as coisas que esse poder faria, existe uma frase muito específica. Está escrito que ele pensará em mudar os tempos e a lei, mudar os tempos. Pare e pense no que essa expressão significa, porque ela é muito mais estranha do que parece à primeira vista. Conquistar territórios, entendemos. Mudar leis, entendemos. Mas mudar os tempos? Como se muda o tempo? Muda-se mudando o calendário. E aqui está algo que a história prova de forma impressionante. Ao longo dos séculos, sempre que um poder quis romper radicalmente com a ordem anterior, uma das primeiras coisas que tentou mudar foi justamente o calendário. Já houve tentativas de criar semanas de 10 dias para eliminar o ritmo de 7. Já houve tentativas de recomeçar a contagem dos anos a partir do zero, marcando um novo começo da história. Já houve renomeação de meses inteiros para apagar referências anteriores. Nenhuma dessas tentativas durou, mas todas revelam a mesma intuição.
Quem controla o calendário controla o ritmo da vida das pessoas. Porque o calendário determina quando você trabalha e quando você descansa, quando você celebra e quando você lembra, quando você para e quando você segue. E se alguém conseguir mudar isso, muda o funcionamento de uma sociedade inteira sem precisar de um único soldado. Repare no que o ritmo de 7 dias faz. Ele obriga a parar. Um dia em cada 7 que não é produtivo, que não gera nada, que existe apenas para descanso e para o sagrado. Um poder que quisesse maximizar a produtividade acharia isso um desperdício. E aqui está a aplicação incômoda, e eu quero que você a sinta. Ninguém precisou mudar oficialmente o nosso calendário para eliminar o descanso. Nós fizemos isso sozinhos. Hoje, para milhões de pessoas, não existe mais um dia diferente dos outros. Trabalha-se em qualquer dia, compra-se em qualquer dia, responde-se mensagens em qualquer dia. As lojas abrem, as notificações chegam, os prazos correm. O calendário formalmente continua o mesmo, mas o ritmo que ele protegia desapareceu. E se você olhar honestamente para a sua própria semana, provavelmente vai perceber que já não existe nela um dia que seja verdadeiramente diferente dos outros. Os tempos foram mudados, só que não por decreto. E se isso mexeu com você, para 2 segundos e compartilhe este vídeo com uma pessoa. Só uma. Aquela que veio à sua cabeça agora enquanto eu falava. Porque essa pessoa provavelmente também perdeu o ritmo sem perceber. Agora, os jubileus. E aqui a coisa fica realmente grandiosa. Existe na lei de Moisés um dos sistemas mais impressionantes que qualquer civilização antiga já criou. E quase ninguém conhece os detalhes. O sistema funciona assim. A cada 7 dias, um dia de descanso. Isso todo mundo sabe. Mas o padrão não parava aí. A cada 7 anos, um ano inteiro de descanso para a terra. Um ano em que não se plantava nem se colhia e a terra simplesmente descansava. E o sistema ia ainda mais longe. Depois de 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, vinha o ano 50. E esse era o jubileu. E o que acontecia no jubileu é de tirar o fôlego. Primeiro, todas as dívidas eram canceladas, não renegociadas, canceladas. Segundo, todos os que tinham sido vendidos como servos por causa de dívidas eram libertados, voltavam livres. E terceiro, e esse é o mais impressionante, todas as propriedades voltavam às famílias originais. Se uma família tinha perdido a terra por causa de dificuldades, aquela terra voltava para ela. Pense no que isso significa. Era um botão de reinício da sociedade inteira. A cada 50 anos, a acumulação era desfeita. Ninguém podia acumular indefinidamente às custas de outros, porque a cada 50 anos tudo voltava ao ponto de partida. E como aquilo começava? Com um som. O texto diz que uma trombeta seria tocada por toda a terra, no dia da expiação, e que aquele som anunciaria a liberdade a todos os habitantes. Um som que significava que as suas dívidas acabaram, que você está livre, que você pode voltar para casa. Imagine ser um homem que perdeu tudo, que trabalhava para outro havia anos, e ouvir aquela trombeta. E existe um detalhe no texto da lei que revela o pensamento por trás de todo esse sistema, e é de uma profundidade impressionante. Deus explica por que as terras deviam voltar. E a razão que ele dá não é econômica nem social. Ele diz que a terra não deve ser vendida em definitivo, porque a terra é dele, e que os habitantes são apenas estrangeiros e peregrinos junto com ele. A terra é minha. Ou seja, o sistema inteiro se apoia numa ideia simples. Ninguém é dono de nada em definitivo. Todos são administradores temporários de algo que pertence a outro. E quando você entende isso, o jubileu deixa de parecer uma medida econômica estranha e passa a fazer todo sentido. Se ninguém é dono absoluto, então ninguém pode perder em definitivo. E se ninguém pode perder em definitivo, tem de existir um mecanismo de devolução. E repare como isso protegia as pessoas de um jeito muito prático. Numa sociedade sem jubileu, uma única geração azarada condena todas as seguintes. Um avô que perde a terra numa seca condena os netos e os bisnetos à pobreza permanente. A desgraça vira hereditária. O jubileu quebrava isso. Estabelecia um limite máximo para o quanto o erro ou o azar de uma geração podia prejudicar as seguintes. Nenhuma família ficava presa para sempre no pior momento da sua história. E se você guardar apenas uma ideia deste bloco, guarde esta. O coração do jubileu é a recusa de deixar que o passado tenha a palavra final. Guarde essa imagem, porque no fim deste vídeo ela vai voltar de uma forma que talvez te faça chorar. Agora, o número 120. E aqui está o cálculo que dá título ao vídeo. Existe, no livro de Gênesis, pouco antes do dilúvio, uma frase curta e enigmática.
Deus diz que o seu espírito não contenderá para sempre com o homem, e então diz que os dias dele serão 120 anos. 120 anos. A leitura mais simples entende isso como um limite de vida humana, ou como o tempo que faltava até o dilúvio. Mas existe uma tradição interpretativa muito antiga que lê isso de outra forma. Ela entende que aqueles 120 não são anos, mas jubileus. 120 jubileus. E se você multiplicar 120 por 50, o resultado é 6.000. 6.000 anos. E aqui a coisa se conecta com outra tradição antiga que aparece em escritos rabínicos e também em alguns escritos cristãos primitivos. É a ideia de que a história humana seguiria o padrão da semana da criação. 6 dias de trabalho e um de descanso. 6.000 anos de história humana e depois um período de descanso. E isso se apoia numa frase que aparece nas escrituras, dizendo que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. 6 dias, 6.000 anos. E depois o descanso. E existe uma versão ainda mais específica dessa tradição, que aparece em escritos rabínicos antigos, e que divide esses 6.000 anos em 3 blocos de 2.000. 2.000 anos de caos, desde a criação até o chamado de Abraão. 2.000 anos de lei, desde Abraão até o tempo do Messias. E 2.000 anos da era messiânica. E depois disso, o descanso. É uma estrutura elegante, e é fácil entender por que ela fascina tanta gente. Ela dá forma à história inteira, transformando milênios num padrão reconhecível. E é justamente por ser tão elegante que ela é perigosa, porque a nossa mente adora padrões. Quando encontramos o cérebro sente uma satisfação enorme, e essa satisfação é frequentemente confundida com prova. Mas uma estrutura ser bonita não a torna verdadeira, e uma tradição ser antiga não a torna infalível. Essas divisões são interpretações humanas de textos, não afirmações diretas da Escritura. Você já deve estar vendo onde isso vai dar. Se a contagem começou na criação, e se são 6.000 anos, então bastaria saber quando foi o começo para calcular o fim. E é exatamente isso que muita gente tenta fazer. E é exatamente aqui que eu preciso ser radicalmente honesto com você. Porque esse cálculo tem um problema enorme. E quem não te conta esse problema está te enganando. O problema é o ponto de partida. Ninguém sabe com precisão quando a contagem começaria. E não é uma pequena incerteza. As diferentes cronologias tradicionais divergem entre si em centenas de anos, não em dias, não em meses, em séculos. Existem cronologias baseadas no texto hebraico. Existem outras baseadas na tradução grega antiga, que dá números diferentes para as genealogias. Existem cálculos rabínicos tradicionais e cálculos feitos por estudiosos cristãos ao longo dos séculos, e eles não coincidem. Ou seja, você pode fazer o cálculo dos 6.000 anos e chegar a resultados que variam por centenas de anos, dependendo de qual ponto de partida você escolher. E aqui está a parte que ninguém gosta de ouvir. Isso significa que qualquer pessoa que quiser fazer o cálculo apontar para um ano específico consegue. Basta escolher a cronologia que dá o resultado desejado. E é exatamente isso que aconteceu ao longo da história. Esse mesmo cálculo já foi usado para apontar para o ano 1000, para vários anos do século XIX, para o ano 2000 e para uma dezena de outras datas. Todas erraram, todas, sem exceção. E eu quero que você entenda o mecanismo por trás desses erros, porque quando você entende, fica imune a eles para sempre. Funciona assim: a pessoa começa com uma conclusão. Ela quer que a data caia num ano específico, geralmente próximo, porque data distante não gera urgência nem audiência. Depois ela vai para trás. Escolhe a cronologia que produz aquele resultado. Se a cronologia hebraica não bate, usa a grega. Se nenhuma bate, ajusta o comprimento do jubileu. Se ainda não bate, começa a contagem num evento diferente, no êxodo, ou na entrada na terra, ou na construção do templo. Sempre existe uma combinação que produz qualquer ano que você queira. E é por isso que esses cálculos nunca falham em produzir uma data. Eles falham em produzir a data certa. E existe um sinal muito prático que eu quero te dar, e que você pode usar pelo resto da vida para reconhecer esse tipo de coisa. Sempre que alguém apresenta um cálculo profético, faça uma única pergunta. Essa mesma conta, feita antes, teria acertado alguma data anterior? Se a resposta for não, então a conta não é um método. É uma justificativa construída depois. Um método real funciona nos dois sentidos. Ele acerta o passado e por isso merece confiança sobre o futuro. E nenhum desses cálculos passa nesse teste. E eu não vou fazer isso com você. Não porque o sistema de jubileus não seja real. Ele é real, está na lei. É um dos sistemas mais impressionantes da Escritura. Não porque a tradição dos 6.000 anos não exista. Ela existe, e é antiga.
mas porque a ponte entre esses dois fatos e uma data específica no nosso calendário depende de uma variável que ninguém consegue fixar. E existe uma razão ainda mais forte para não fazer isso. E ela vem da boca do próprio Jesus. Ele disse com todas as letras que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. E ele foi ainda mais direto numa outra ocasião. Quando os discípulos perguntaram diretamente sobre tempos e datas, ele respondeu que não competia a ele saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não compete a vocês saber os tempos. Não pode ser mais claro do que isso. Então, se alguém te disser que fez a conta e chegou a um ano específico, essa pessoa está te vendendo algo que a própria Escritura diz que não está disponível. E aqui eu quero fazer uma pausa contigo, porque essa parte é importante e gera muita discussão. Se você já viu algum vídeo ou algum pregador apontando uma data específica para o fim, escreve a palavra data aqui nos comentários. Só uma palavra. Eu quero ver quantas pessoas já se depararam com isso, porque acho que é quase todo mundo. E deixa o seu like, porque existe muita gente vivendo com ansiedade real por causa de datas que alguém inventou. Um vídeo que explica com honestidade por que esses cálculos não funcionam pode tirar um peso enorme de cima de alguém. O seu like é o que faz esta mensagem chegar até essa pessoa. Agora, se não podemos calcular a data, o que podemos fazer com tudo isso? E aqui está a virada deste vídeo. Porque a resposta é muito melhor do que uma data. Repare numa coisa que passou despercebida até agora. O jubileu não era uma porta se fechando, era uma porta se abrindo. Volte e pense no que acontecia naquele ano. Dívidas canceladas, prisioneiros da dívida libertados, terras devolvidas, famílias reunidas, gente voltando para casa. Não havia nada de ameaçador no jubileu. Era a melhor notícia possível para quem tinha perdido alguma coisa. O jubileu era o ano em que o passado deixava de determinar o futuro. E é por isso que o enquadramento de medo em torno desse tema é tão equivocado. Quando alguém usa o jubileu para te assustar com um prazo, está invertendo completamente o significado original. O som daquela trombeta nunca significou o seu tempo acabou. Significou o seu tempo de escravidão acabou. E agora chegamos ao momento que eu prometi lá no começo. A sinagoga. E a vírgula. Existe uma cena, registrada no Evangelho de Lucas, que é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia, e a maior parte das pessoas passa por ela sem perceber o que aconteceu. Jesus voltou para a cidade onde tinha crescido, e num sábado entrou na sinagoga, como era costume dele. Ele se levantou para ler, e entregaram a ele o rolo do profeta Isaías. Ele abriu o rolo e encontrou uma passagem específica, e leu em voz alta. Leu que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o ungiu para anunciar boas novas aos pobres, que o enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E então leu a última linha. E anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Muitos estudiosos reconhecem nessa expressão uma referência direta ao jubileu. O ano da libertação, o ano do perdão das dívidas, ele estava declarando o jubileu. E aí acontece a coisa mais impressionante da cena. O texto diz que ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e que os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E ele disse: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Mas repare no que ele fez antes disso. Ele parou de ler, e parou num lugar muito específico. Porque se você for ao texto original de Isaías e ler a passagem inteira, vai descobrir que a frase não termina ali, ela continua. O texto de Isaías diz o ano aceitável do Senhor, e continua com uma vírgula, dizendo em seguida, e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus leu a primeira parte, e parou exatamente antes da segunda. Ele fechou o livro na vírgula. Pare e sinta o peso disso. Ele estava naquela sinagoga, declarando que a profecia estava se cumprindo naquele momento. E escolheu deliberadamente ler apenas a parte do favor, do perdão e da libertação, e não ler a parte do juízo. Por quê? Porque aquela parte ainda não era o momento. E se você quer uma prova de que aquela parada foi deliberada, olhe a reação das pessoas. O texto diz que todos davam um testemunho dele e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Palavras de graça. Eles perceberam. Perceberam que aquilo que ele leu era só favor, só libertação, só perdão. Perceberam que faltava alguma coisa que eles conheciam de cor, porque aquele texto era familiar para todos ali. E aquela sinagoga ficou em silêncio, com todos os olhos fixos nele, porque acabavam de ouvir alguém dizer que o jubileu tinha chegado. E eu quero fazer uma pausa aqui, porque essa cena merece.
Se você nunca tinha percebido que Jesus parou de ler no meio da frase, escreve a palavra vírgula aqui nos comentários. Só uma palavra. Eu quero ver quantas pessoas estão descobrindo isso agora, porque acho que vai ser quase todo mundo. E deixa o seu like, porque essa é uma das cenas mais importantes de toda a Bíblia, e quase ninguém conhece esse detalhe. O seu like é o que faz este vídeo chegar a quem lê essa passagem há anos sem nunca ter percebido onde ele parou. E é aqui que está a resposta para tudo o que este vídeo perguntou. Nós estamos vivendo dentro daquela vírgula. Entre o ano aceitável, que já começou, e o dia da vingança, que ainda não chegou. 2000 anos dentro de uma pausa gramatical. E entenda o que isso significa na prática. Aquela vírgula é a era em que você vive. É o tempo de favor. É o período estendido em que a oferta ainda está de pé. Não é uma porta se fechando. É uma porta que foi aberta e ainda não se fechou. E aqui está a coisa mais impressionante de tudo. E a razão pela qual as pessoas que tentam calcular datas estão fazendo a pergunta errada. Nós não estamos esperando o começo de nada. O jubileu já foi declarado. Ele começou naquela sinagoga. O que resta não é esperar que a porta abra. É atravessá-la enquanto está aberta. E é por isso que aquela pergunta da miniatura, você está dentro ou fora, é na verdade a única pergunta que importa. Não porque exista um prazo em 2026, mas porque existe uma porta aberta agora, e um dia ela não vai estar. E agora eu quero te dizer o que isso significa de forma concreta para a sua vida, porque essa é a parte prática. O jubileu tinha 3 efeitos, e os 3 têm equivalente espiritual, e eles são reais. O primeiro era o cancelamento das dívidas. E existe uma dívida que nenhum ser humano consegue pagar. Não estou falando de dinheiro. Estou falando daquilo que você deve e que sabe que deve. Aquelas coisas que você fez e que ninguém sabe. Aquela culpa que você carrega e que não some por mais anos que passem. O jubileu espiritual significa que essa dívida pode ser cancelada. Não parcelada. Não renegociada. Cancelada. Porque alguém já a pagou por inteiro. O segundo efeito era a libertação dos escravos. E existem escravidões que não têm correntes, vícios, padrões que você repete e odeia repetir, medos que governam as suas decisões, amarguras que você carrega há tanto tempo que já viraram parte da sua personalidade. O jubileu significa que a trombeta soou e a porta da cela está aberta. E aqui está o detalhe. No jubileu, o escravo não se libertava sozinho. Ele era declarado livre. Só precisava sair. E o terceiro efeito era o retorno à herança. Aquela terra que a família tinha perdido voltava. As pessoas voltavam para casa. E se existe algo que você perdeu e que acha que nunca mais vai recuperar, alguma parte de você que se perdeu no caminho, alguma versão sua que ficou para trás, o jubileu diz que existe um retorno. Não uma volta ao passado, um retorno à herança. E repare na diferença entre essas duas coisas, porque ela importa muito. Voltar ao passado seria desfazer o que aconteceu, e isso não existe. O tempo não anda para trás, e nenhuma promessa bíblica diz o contrário. Retornar à herança é outra coisa. É recuperar aquilo que era seu por direito, mas trazendo junto tudo o que você aprendeu no caminho. No jubileu, o homem que voltava para a terra da família não voltava sendo a mesma pessoa que tinha saído. Voltava mais velho, marcado, tendo vivido coisas duras. Mas voltava para casa. A terra era a mesma. Ele não era. E é exatamente assim que funciona a restauração espiritual. Deus não apaga a sua história. Ele te devolve o que era seu e usa aquilo que você atravessou. Você não volta como se nada tivesse acontecido. Você volta sabendo coisas que só se aprendem tendo perdido. E aqui está a última coisa, e é a mais bonita de todas. Lembra da trombeta? O jubileu era anunciado por um som. E aquele som era tocado no dia da expiação, o dia do perdão. Ou seja, a liberdade era proclamada no mesmo dia em que o pecado era tratado. As duas coisas aconteciam juntas. Não havia libertação sem perdão, e o perdão produzia imediatamente liberdade. E existe outra trombeta descrita nas Escrituras, uma que ainda vai soar, aquela que anuncia o encontro final. E, se o padrão do jubileu se mantiver, o significado daquele som não vai ser condenação para quem está esperando. Vai ser o som que diz que a dívida acabou, que a escravidão terminou, e que chegou a hora de voltar para casa. Então, se hoje o seu coração foi tocado, não deixe esse momento passar. Não trate isto como mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Para agora, em silêncio, onde quer que você esteja. E fala com Deus. Não precisa de palavras bonitas. Ele não está esperando um discurso perfeito. Está esperando um coração sincero. Diz apenas isso. Senhor, eu não quero passar a vida calculando datas. Eu quero atravessar a porta enquanto ela está aberta.
cancela minha dívida, liberta o que está preso em mim e me traz de volta para casa, a partir de hoje. Se você fez essa oração, mesmo em pensamento, algo mudou neste instante. E eu quero celebrar isso com você. Escreve aqui embaixo a palavra livre, não por mim, mas como um marco para você mesmo. Um registro do dia em que a trombeta soou para você. E toda vez que você voltar a este vídeo e ver o seu comentário, vai lembrar do momento exato em que decidiu. E agora eu quero te pedir uma coisa, e presta atenção porque não é um pedido qualquer. Pensa em quanta gente ao seu redor está vivendo com medo por causa de datas que alguém inventou. Gente ansiosa, contando anos, esperando um prazo, vivendo com um relógio na cabeça. Essas pessoas precisam ouvir que o jubileu nunca foi uma porta se fechando. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Aquela que veio à sua mente enquanto eu falava, não pelos números, mas porque descobrir que o som da trombeta significa liberdade e não sentença pode mudar completamente a forma como alguém vive os próximos anos. Um único vídeo compartilhado no momento certo pode tirar um peso que alguém carrega há muito tempo. E deixa o seu like antes de sair. É simples, leva um segundo e é literalmente o que decide se esta mensagem vai alcançar mais 10 pessoas ou mais 10 mil. E se ainda não é inscrito no canal, o botão está aí embaixo, porque essa jornada está apenas começando. Nós estamos vivendo um tempo de sinais, e ninguém sabe o dia nem a hora. Mas todos nós sabemos de uma coisa: a porta ainda está aberta, e enquanto ela estiver aberta, ainda é tempo. Um grupo de pessoas abandonou tudo por causa de um calendário, porque acreditava que o tempo era sagrado demais para ser tratado com descuido. Enoque descreveu um relógio de 364 dias, perfeitamente divisível, onde nada escorregava e tudo ficava no lugar. Daniel avisou que alguém tentaria mudar os tempos. E Moisés recebeu um sistema em que, a cada 50 anos, tudo que tinha sido perdido voltava. Todos eles apontavam para a mesma coisa, que o tempo não é neutro, que ele tem um ritmo, e que dentro desse ritmo existe um momento reservado para a restauração. E se existe uma coisa prática que este vídeo pode deixar na sua vida, é esta: recupere o ritmo. Não estou falando de mudar de calendário. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais urgente. Escolha um dia, um por semana, e faça dele um dia diferente dos outros. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser o dia certo segundo nenhuma disputa antiga. Precisa apenas existir. Um dia em que você não corre atrás de produtividade. Um dia em que você para, respira, olha para as pessoas que ama sem pressa e reserva um tempo real para Deus. Porque tudo o que vimos hoje aponta na mesma direção. A guerra pelo tempo nunca foi teórica. Ela é travada na sua semana, todos os dias, e você está perdendo sem perceber, um pouco de cada vez. E ninguém vai proteger esse dia por você. Se você não o marcar, ele será ocupado. Sempre é. E esse momento, segundo aquela cena na sinagoga, já foi declarado. Você não está esperando a porta abrir, ela já abriu. Nós estamos vivendo dentro de uma vírgula, e ninguém sabe quanto tempo ela ainda vai durar. Mas enquanto durar, a oferta continua de pé. Que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que você viva com o ritmo certo, num mundo que perdeu o descanso. E que você, em vez de contar anos, atravesse a porta hoje, enquanto ela ainda está aberta. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. E até lá, viva como quem já ouviu a trombeta.